Boa tarde! Olá! Hoje eu vim aqui deixar uma palavra para a tua vida. Vamos falar um pouco, né? Vamos meditar um pouco na palavra. Eu tô esse tempo todo sem gravar um vídeo e peço perdão, né, a todo mundo, mas existem momentos que a gente passa por tantas coisas e acaba, né, adiando. Então eu tô aqui já há um tempão para gravar um vídeo aqui para vocês, mas, né, foi passando o tempo e eu sempre querendo e nunca conseguia. Então hoje eu parei e sentei aqui e quero deixar uma palavra para tua vida. Quero falar um pouco hoje sobre graça e sobre lei. Amém? Aqui em Romanos, capítulo 6, do versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que foste entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Amém? Só até aqui. Eu quero falar o contraste entre lei e graça. Amém? Graça é um vocábulo originado da palavra grega charis, que significa favor merecido. Obviamente, a graça é um favor imerecido que nós recebemos da parte do Senhor quando Jesus morreu na cruz. Amém? É um favor sem exigir recompensa ou mérito, né? Se houver qualquer ato compensador ou pagamento, por mais ligeiro ou inadequado, não se trata mais de graça. Então, charis, a graça é algo em Deus que se encontra no âmago de todas as suas atividades remidoras. É Deus baixando-se, estendendo a mão, inclinando-se desde as alturas da sua majestade, a fim de tocar e segurar a nossa insignificância e pobreza. A Bíblia estabelece um grande contraste entre lei e graça, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui entre lei e graça. Na primeira vez que a lei foi aplicada, né, 3.000 pessoas morreram. Se você for lá em Êxodo, no capítulo 32, versículo 28, a gente pode ver isso. Então vamos lá, Êxodo capítulo 32, versículo 28. Então vamos lá, capítulo 32, versículo 28, que diz assim: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isto para ele vos dá hoje bênção. Então, por causa da lei do Senhor, né? Por causa da lei, morreram 3.000 pessoas. Na primeira vez que a graça foi proclamada, 3.000 pessoas foram salvas. Isso está lá em Atos, capítulo 2. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse.
Amém? Então nós podemos ver a diferença. Por ocasião da inauguração do templo de Salomão, na época da lei, 120 sacerdotes não puderam ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 12 ao 14, fala sobre isso. O que aconteceu mais ou menos? Eu vou resumir. Salomão fez um baita sacrifício, né, para oferecer a Deus. Mas um sacrifício muito grande. 1000 bois, sabe? Nesse porte. E aí, o que aconteceu? Para a inauguração do templo. E aí, o que aconteceu? A glória de Deus foi tão grande, que os anciões não conseguiam se permanecer de pé. Então, a glória tomou o templo de uma tal maneira que eles não puderam ministrar, eles não puderam ficar de pé, porque a glória do Senhor era muito grande, né? Por ocasião da inauguração da Igreja do Senhor no dia de Pentecoste, na época da graça, cerca de 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, prontas para ministrar com autoridade a palavra de Deus. Olha a diferença da lei, da graça. Na lei, o templo foi cheio da presença de Deus. Os anciões não puderam ministrar e não puderam se manter de pé, porque a glória era muito grande. Na graça, sempre quando o templo foi inaugurado, quando a igreja do Senhor foi inaugurada, a glória de Deus, né, o Espírito Santo batizou 120 pessoas. 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, prontas para ministrar com autoridade a palavra do Senhor. Então, existe uma diferença, né? Jesus, quando ele veio, que ele trouxe a graça, ele veio e trouxe a graça. A lei, ela foi, de uma certa maneira, banida não, deixada de lado, porque hoje nós não vivemos pela lei, mas vivemos pela graça, né? Glória a Deus por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele viveu nesses dois polos diferentes. O polo da época da lei e o polo da graça. E aliviado, ele disse, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, você hoje... Você vive na graça, você vive pela graça, então não está mais na lei. Algumas pessoas vivem o Velho Testamento, né? E o Velho Testamento é a lei. Então nós temos que viver pela graça, porque Jesus veio, Jesus morreu na cruz por nós, Jesus nos comprou, nos redimiu e hoje, pela morte de Jesus na cruz, nós vivemos pela graça e nós possamos desfrutar das coisas boas, dos benefícios que a graça nos oferece, né? Temos liberdade de entrar na presença do Senhor, né? Podemos viver em espírito, podemos viver em novidade de vida. Isso tudo é o quê? Pela graça. Então, pela graça que nós venhamos viver sempre, hoje, né? Porque Jesus nos deu, não era merecido, mas ele nos deu. Então, vamos viver pela graça. Amém? Então essa é a palavra aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Medite nessa palavra, né? Hoje você não precisa, na época da lei, para você falar com Deus, para você ter expiação do seu pecado, era necessário fazer um sacrifício, né? Com um animal que não tivesse defeito, que fosse limpo, que fosse perfeito, e o sacerdote que podia fazer isso, né? Sacrificar o animal para que, através do sangue daquele animal, o seu pecado fosse expiado, né? Fosse perdoado. Hoje não. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor e, diante dele, pedir perdão, se arrepender de fato de verdade, pedir perdão. Hoje nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. E isso tudo por quê? Pela graça. Então, glorifique a Deus, porque você tem acesso direto ao Senhor. Graças por Jesus e pela graça que nós vivemos hoje nela. Amém? Fique na paz do Senhor. Uma tarde abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus.